Você está prestes a descobrir por que milhões de pessoas ainda seguem regras que a própria razão desmente. Quando as pessoas falam sobre a Bíblia, frequentemente a apresentam como fonte de sabedoria atemporal, uma bússola moral, um guia para viver uma vida virtuosa. Mas enterradas em suas páginas, existem leis tão bizarras, tão desatualizadas e às vezes tão completamente risíveis, que levantam uma questão séria que poucos têm a coragem de enfrentar. Como alguém poderia ter acreditado que essas eram instruções divinas para a humanidade? Baruch Spinoza, o filósofo que ousou ver Deus não como um criador caprichoso, mas como a própria natureza em sua totalidade, nos oferece uma lente revolucionária para examinar essas leis. Para Spinoza, tudo o que existe segue leis necessárias da natureza. Não há espaço para o sobrenatural, para decretos arbitrários de uma divindade externa. Cada efeito tem sua causa, cada fenômeno sua explicação natural. Quando aplicamos esse olhar determinista às leis bíblicas, algo extraordinário acontece. Elas deixam de ser mandamentos divinos misteriosos e revelam-se exatamente pelo que são: construções humanas nascidas de necessidades específicas de sobrevivência tribal. E aqui está o que a maioria das pessoas nunca percebe. Se essas leis fossem verdadeiramente emanações de uma substância infinita e perfeita, elas transcenderiam completamente as limitações culturais e temporais. Mas não transcendem. Comecemos com as leis alimentares que causam tanto embaraço aos apologistas modernos. No livro de Levítico, você é instruído a não comer frutos do mar, carne de porco ou animais que não ruminem e tenham cascos fendidos. Lagostas e camarões são aparentemente abominações. No entanto, gafanhotos, grilos e outras espécies de insetos saltadores são perfeitamente aceitáveis para consumo. Pense sobre isso através da lente espinosista. O Deus que supostamente criou a vasta variedade de formas de vida comestíveis na Terra, essa substância infinita que é idêntica à natureza, decidiu banir vieiras, mas aprovou gafanhotos. A razão espinosista nos revela a verdade que poucos querem admitir. Essas não são leis da natureza eterna, mas meros acidentes históricos transformados em mandamentos. Spinoza introduziu um conceito revolucionário chamado conatus, o esforço inerente de cada coisa para persistir em seu ser e aumentar seu poder de agir. Este é o fundamento de toda moralidade genuína, segundo Spinoza. Não regras externas impostas por autoridade, mas o impulso natural de cada ser para florescer, de acordo com sua natureza. Quando examinamos as leis bíblicas sob essa luz, descobrimos algo perturbador. Elas frequentemente trabalham contra o conatus humano, não a seu favor. Considere a lei sobre misturar tecidos. O Antigo Testamento proíbe explicitamente usar roupas feitas de dois tipos diferentes de material. Lã e linho juntos são pecaminosos. Isso não faz nenhum sentido prático. Seria sobre rituais antigos de pureza? Talvez. Mas se isso deveria ser uma lei universal de um Criador perfeito, por que alguém se importaria com o material de sua camiseta? Se você está usando meias de mistura algodão-poliéster agora mesmo, parabéns. Está quebrando um mandamento sagrado. Aqui está o que você precisa entender urgentemente. O conatus humano naturalmente nos leva a buscar conforto, praticidade e bem-estar. Leis que proíbem tecidos misturados ou crustáceos não servem ao florescimento humano. Servem apenas ao controle tribal. Mas não para por aí. A Bíblia está repleta de leis que governam os aspectos mais triviais da vida diária, enquanto ignoram questões maiores que genuinamente importam. Pegue a regra de Deuteronômio, de que você não deve plantar dois tipos diferentes de sementes na mesma vinha, ou o comando de que os campos não devem ser arados com um boi e um jumento juntos. Parece mais microgerenciamento de um burocrata meticuloso do que orientação de uma divindade onisciente. Spinoza foi um dos primeiros filósofos modernos a negar categoricamente a existência do livre-arbítrio tradicional. Para ele, nossa sensação de escolha livre é uma ilusão nascida da ignorância das causas que nos determinam. Somos determinados por uma cadeia infinita de causas e efeitos que remontam à própria substância da natureza. Mas,
E este é o ponto crucial que a maioria ignora. Spinoza distinguia entre livre-arbítrio, uma ilusão, e liberdade genuína, alcançável através da razão. E aqui está a revelação chocante que mudará sua perspectiva para sempre. As leis bíblicas operam precisamente através da ilusão do livre-arbítrio para manter as pessoas em servidão. Elas dizem: escolha obedecer ou seja punido. Mas essa escolha é manipulação através do medo, não liberdade verdadeira. Algumas leis não são apenas risíveis, mas profundamente perturbadoras. Em Deuteronômio, se uma mulher não for virgem em sua noite de núpcias, ela deve ser apedrejada até a morte na porta da casa de seu pai. Isso não é peculiar ou engraçado. Isso é bárbaro. E destaca como essas chamadas regras divinas frequentemente reforçam controle, especialmente sobre as mulheres. Em vez de encorajar igualdade ou compaixão, os verdadeiros marcadores do conatus humano florescendo em harmonia, a lei sancionou violência para proteger a honra masculina. O sistema de punição ao longo da Bíblia é igualmente absurdo quando visto através da razão espinosista. Em Números, um homem é executado por coletar lenha no Sabat. Pense sobre isso. Uma sentença de morte por pegar gravetos. Enquanto isso, leis sobre possuir escravos eram perfeitamente aceitáveis. O duplo padrão é impressionante. Descansar no dia errado, morte. Mas escravizar outro ser humano, permitido desde que você siga as regras. A verdade que você não pode mais evitar. Spinoza nos ensina que a moralidade genuína flui da compreensão racional de nossa natureza, não da obediência cega a decretos externos. Na filosofia espinosista, as emoções não são fraquezas a serem suprimidas, mas expressões do nosso conatus, sinais de que algo aumenta ou diminui nosso poder de agir. A alegria é a paixão pela qual a mente passa a uma perfeição maior. A tristeza é a passagem para uma perfeição menor. Nosso desejo básico é aumentar nossa alegria e diminuir nossa tristeza, porque nos esforçamos para persistir em nosso ser. Agora observe atentamente o que as leis bíblicas fazem. Elas cultivam sistematicamente emoções passivas, medo, culpa, vergonha, que diminuem nosso poder de agir. Spinoza distinguia entre emoções passivas, aquelas que experimentamos quando influenciados por fatores externos, e emoções ativas, que derivam de nossa compreensão racional. As leis sobre menstruação, por exemplo, rotulam uma função corporal natural como impura por 7 dias, e qualquer um que toca a mulher torna-se impuro também. É difícil não ver como isso teria alimentado estigma e isolamento para as mulheres naqueles tempos. Pior ainda, essas ideias persistiram culturalmente por séculos, alimentando tabus e discriminação. Existe também o ritual para testar uma mulher acusada de adultério descrito em Números. O sacerdote faz ela beber uma mistura de água com poeira do templo. Se ela for culpada, seu corpo supostamente definhará. Se for inocente, nada acontece. Isso não é justiça divina segundo a razão espinosista. É um teste primitivo de detecção de mentiras com pensamento mágico. E claro, apenas visava mulheres, nunca homens. O insight que transformará completamente sua compreensão. Spinoza argumentava que a verdadeira liberdade vem não de seguir regras externas, mas de compreender as causas que nos movem e agir a partir de conhecimento racional. As leis bíblicas fazem exatamente o oposto. Exigem obediência cega e cultivam ignorância das causas naturais. Uma das leis mais estranhas vem de Deuteronômio, onde se 2 homens estão brigando, e a esposa de um tenta ajudar seu marido agarrando os genitais do outro homem, sua mão deve ser cortada, sem misericórdia, sem exceções. Essa é a redação real. Se você lesse isso em qualquer outro livro antigo, descartaria como a obsessão bizarra de uma cultura há muito esquecida. Mas porque está na Bíblia, gerações de crentes a chamaram de santa. No centro da metafísica de Spinoza está a proposição radical de que existe apenas uma substância, Deus ou natureza. Deus, sive natura. E tudo o mais são modos ou expressões dessa substância única.
Não há divindade sobrenatural separada da natureza. Deus é imanente em tudo o que existe. Esta visão panteísta, ou mais precisamente panenteísta, segundo alguns estudiosos, tem implicações devastadoras para qualquer reivindicação de revelação divina especial. Aqui está o que os defensores da Bíblia nunca querem que você perceba. Se Deus e natureza são idênticos, então as leis de Deus são simplesmente as leis da natureza, universais, necessárias e compreensíveis através da razão. Mas as leis bíblicas claramente não são universais ou necessárias. Elas são contingentes, culturalmente específicas e frequentemente contrárias ao que a razão revela sobre o florescimento humano. A Bíblia também dita leis sobre cortes de cabelo e barbas. Homens são proibidos de aparar as bordas de suas barbas. Alguns grupos levam isso literalmente até hoje. Mas pense sobre isso. Em um mundo onde higiene, aparência profissional e estilo pessoal são considerações normais, por que a forma da barba de alguém importaria para um Deus todo-poderoso, especialmente se esse Deus é idêntico à própria natureza? Até práticas agrícolas estão sujeitas a regras divinas. Levítico comanda que campos não devem ser colhidos até suas bordas, e uvas não devem ser colhidas completamente das vinhas, deixando algumas para trás para os pobres. Agora, isso quase soa caridoso à primeira vista, mas levanta uma questão. Por que Deus precisaria legislar generosidade em vez de fomentar um espírito de bondade e compaixão? A lei trata a caridade como outra caixa de seleção ritualística, em vez de uma parte orgânica da decência humana que flui naturalmente do conatus quando guiado pela razão. A verdade espinosista que destroça a autoridade bíblica. Se as leis refletem verdadeiramente a natureza de Deus, elas deveriam ser evidentes à razão e promover o florescimento de todos os seres. Mas essas leis fazem o oposto, obscurecem a razão e sufocam o conatus. E então há a obsessão com sacrifícios animais. A Bíblia tem detalhes intermináveis sobre quantos touros, carneiros ou pássaros devem ser abatidos, que parte do animal deve ser queimada e o que deve ser oferecido no altar. Em sua essência, isso era apenas um elaborado ritual de churrasco, envolto em linguagem sagrada. A ideia de que um ser supremo, que Spinoza identifica com a totalidade infinita da natureza, precisava do cheiro de carne queimada para ficar satisfeito, não é apenas risível, é profundamente perturbador. Quando você soma tudo isso, o padrão fica claro. Essas leis não foram projetadas com moralidade universal em mente. Eram produto de uma pequena sociedade antiga, tentando regular comportamento, impor pureza e controlar as vidas das pessoas. E embora algumas dessas regras possam ter tido raízes práticas naquele tempo e lugar, elevá-las como leis eternas para toda a humanidade é onde o absurdo entra. E aqui está o padrão que você precisa reconhecer imediatamente. O que é ainda mais revelador é quão seletivos os crentes modernos são sobre essas leis. Você raramente ouvirá sermões sobre a proibição de tecidos misturados ou o comando de apedrejar crianças desobedientes, mas você ouvirá versículos escolhidos a dedo usados para justificar posições sobre questões sociais ou políticas. Essa leitura seletiva diz tudo. As pessoas instintivamente sabem que muito da lei bíblica está desatualizada ou risível, mas se apegam às partes que apoiam suas crenças existentes. Spinoza, como racionalista, comprometeu-se com o que Leibniz mais tarde chamaria de princípio da razão suficiente. Tudo o que existe e tudo o que ocorre tem uma razão para ser ou acontecer, e essa razão pode ser conhecida e compreendida. Não há fatos brutos, nenhum mistério impenetrável na natureza das coisas. Este princípio é fatal para a autoridade das leis bíblicas. Aqui está o ponto mais profundo que você não pode perder. Se um texto afirma vir de um Deus perfeito e onisciente, que na visão espinosista seria idêntico à própria ordem racional da natureza, não deveria cada lei resistir ao teste do tempo? Não deveriam refletir sabedoria que transcende cultura, era e circunstância? Em vez disso, o que vemos na Bíblia é o oposto. Regras que revelam os medos,
preconceitos e limitações dos humanos que as escreveram. As leis risíveis da Bíblia são mais do que apenas relíquias peculiares. São evidências de que o livro reflete suas origens humanas. Isso não significa que essas leis não possam ser estudadas, compreendidas ou até apreciadas em um contexto histórico, mas certamente não pertencem a discussões modernas sobre moralidade, justiça ou direitos humanos. E talvez essa seja a verdadeira conclusão espinosista. Quando você remove as reivindicações de autoridade divina e simplesmente olha para essas leis pelo que são, você percebe algo simples. As pessoas não precisam de comandos sobre tecidos, formatos de barba ou sacrifícios para viver vidas éticas significativas. O que precisamos é compaixão, razão e um senso de humanidade compartilhada, qualidades que nos levaram muito além dos limites de antigos livros de regras. Uma lei que frequentemente é negligenciada, mas realmente destaca o absurdo, é sobre casamento levirato. Em Deuteronômio, se um homem morre sem filhos, seu irmão é obrigado a casar com a viúva e produzir descendentes em nome de seu irmão. Se ele recusar, há todo um ritual onde a viúva tira a sandália dele, cospe em seu rosto e declara que sua família será para sempre conhecida como a Casa dos Descalços. Parece sátira, mas foi uma vez tratado como lei séria. E mostra como as mulheres eram vistas menos como pessoas independentes e mais como extensões da linhagem familiar de um homem. Depois há a regra sobre crianças rebeldes. Em Deuteronômio 21, se um filho é teimoso ou rebelde, não obedece seus pais, ou é beberrão e glutão, os pais são instruídos a trazê-lo diante dos anciãos da cidade. Então, os homens da cidade devem apedrejá-lo até a morte. Isso não é apenas parentalidade rigorosa. Isso é execução legal de um adolescente por ser difícil. E isso é considerado lei santa. A perspectiva espinosista que você precisa absorver agora. Na ética de Spinoza, a punição não serve a nenhum propósito metafísico de justiça transcendental. Em um universo determinista, onde cada ação flui necessariamente de causas anteriores, punições severas revelam apenas a ignorância daqueles que as impõem. A verdadeira correção vem da educação da razão, não da violência. Outras leis simplesmente soam como se pertencessem a um esquete de comédia. Como em Levítico, onde diz: qualquer um que amaldiçoar sua mãe ou pai deve ser morto, ou a proibição de tocar em pele de porco. Uma lei que tornaria tecnicamente cada jogo de futebol americano no mundo moderno um pecado. Você começa a se perguntar quão seriamente essas regras foram aplicadas, ou se eram mais sobre controle e intimidação do que sobre justiça real. Spinoza demonstra que toda coisa singular existe e age apenas porque foi determinada a existir e agir por outra causa, que também é finita e tem existência determinada. E essa causa não pode existir nem ser determinada a produzir um efeito a menos que seja determinada por outra, e assim ao infinito. Esta cadeia causal infinita aplica-se igualmente às leis e códigos morais. Aqui está a realização devastadora para a autoridade bíblica. As leis de Levítico e Deuteronômio não surgiram do nada, nem de uma revelação sobrenatural. Elas fluíram necessariamente das condições materiais, sociais e psicológicas das tribos do antigo Oriente Próximo. Seus medos sobre contaminação levaram a leis de pureza. Suas estruturas patriarcais geraram leis de controle sobre mulheres. Suas necessidades de sobrevivência tribal criaram leis alimentares e de identidade. Quando traçamos a cadeia causal, encontramos apenas humanos respondendo ao seu ambiente, não divindade alguma. Algumas leis mostram obsessão com pureza ritual em vez de moralidade. Por exemplo, em Levítico, após um homem ter uma emissão de sêmen, ele é considerado impuro até a noite e deve se lavar. Se acontecer enquanto está deitado na cama, toda a cama fica impura. Se ele tocar em qualquer coisa, aquela coisa também se torna impura. No mundo de hoje, onde compreendemos biologia, higiene e sexualidade humana, essas regras parecem menos como sabedoria divina e mais como superstição envolta em medo.
Há também a lei em Êxodo sobre feiticeiras. Não permitirás que uma feiticeira viva. É vaga, aberta ao abuso. E alimentou séculos de caças às bruxas e execuções. Pessoas acusadas de bruxaria, a maioria delas mulheres, foram torturadas e mortas, tudo porque um livro antigo disse que deveriam ser. Isso não é apenas risível, é trágico. Mostra quão perigosas as leis desatualizadas podem ser quando as pessoas as levam literalmente. A lição espinosista que transforma tudo. Spinoza nos ensina que a moralidade genuína não pode ser imposta de fora, mas deve brotar da compreensão racional de nossa própria natureza e do que promove nosso florescimento. Leis externas que ignoram ou contradizem essa natureza não são apenas ineficazes, são destrutivas. Outras leis falam de propriedade e posse, mas de maneiras que soam completamente alienígenas aos valores modernos e à ética espinosista. Êxodo 21 diz: se um homem vender sua filha como serva, ela não deve ser libertada como os servos masculinos são. Isso é literalmente uma lei sobre vender seu filho para a escravidão. E te diz tudo sobre quão pouco crianças e mulheres eram valorizadas naquelas sociedades. E novamente, essas não eram leis morais. Eram regras de sobrevivência para uma cultura tribal patriarcal. As leis sobre escravos são especialmente perturbadoras. Em Levítico, escravos hebreus podiam ser libertados após 6 anos, mas escravos estrangeiros podiam ser possuídos permanentemente, até passados como propriedade, um endosso divino de servidão humana permanente. E ainda assim, muitas pessoas ainda insistem que este livro é o fundamento da moralidade. É difícil reconciliar a ideia de sabedoria eterna com leis que normalizam a escravidão. E aqui está a crítica espinosista devastadora. Para Spinoza, cada ser possui conatus, o impulso de preservar e aumentar seu poder de ser. A escravidão viola fundamentalmente o conatus do escravizado, reduzindo-o a mero instrumento do conatus de outro. Qualquer sistema de leis que permita isso não pode reivindicar origem na ordem racional da natureza, Deus. E enquanto falamos sobre propriedade, a Bíblia é estranhamente específica sobre animais. Se o boi de alguém mata outra pessoa, o boi deve ser apedrejado. Mas se o boi tinha histórico de chifrar pessoas e o dono não o manteve preso, então tanto o boi quanto o dono poderiam ser mortos. A menos, claro, que um resgate seja pago. Então a vida do dono pode ser poupada. É como ler uma versão antiga de lei de seguro misturada com punições arbitrárias. Uma lei até regula banheiros. Em Deuteronômio 23, os israelitas são comandados a ter um lugar designado fora do acampamento para se aliviarem e carregar um bastão para cavar um buraco e cobri-lo. Por um lado, isso quase soa prático, mas quando enquadrado como lei divina, parece ridículo. Um Deus que supostamente criou galáxias está dando dicas de acampamento sobre latrinas. Há também um tema recorrente de misturar medo com obediência. Em Êxodo 31, trabalhar no sábado é punível com morte. Isso não é apenas sobre descanso. É sobre impor controle através do medo. Uma comunidade vivendo sob essa regra não seria motivada por amor ou compaixão, mas por terror de execução por algo tão simples quanto trabalhar no dia errado. A análise espinosista das emoções revela o mecanismo de controle. Quando agimos por medo de punição, nossas ações não fluem de nossa natureza racional, mas de causas externas. Somos passivos, não ativos. Spinoza ensinou que emoções passivas diminuem nosso poder de agir e nos mantêm em servidão. Emoções ativas, aquelas que surgem de compreensão racional, aumentam nosso poder e nos levam à liberdade. Leis baseadas em medo cultivam sistematicamente passividade emocional. Quando você lê essas leis lado a lado, o absurdo fica mais claro. Não use tecidos misturados. Não coma camarão. Não plante 2 sementes juntas. Mas apedrejem pessoas por coletar lenha ou responder aos pais. Se isso fosse verdadeiramente divino, as prioridades estão chocantemente deslocadas. E o que se destaca ainda mais é como crentes modernos evitam essas conversas. Pastores raramente ficam na frente de congregações
e leem essas leis em voz alta, muito menos dizem a seus membros para segui-las, porque todos sabem no fundo que são indefensáveis no mundo de hoje. No momento em que são faladas em voz alta, a suposta autoridade do texto começa a desmoronar. E aqui está a parte interessante que prova a tese espinosista. Essas leis também revelam como a moralidade evoluiu. Sociedades humanas gradualmente se afastaram dessas regras severas e sem sentido. E não por causa da religião, mas apesar dela. A ética moderna é construída sobre empatia, equidade e reconhecimento da dignidade humana. Não sobre se suas roupas são misturas de poliéster ou se você trabalhou em um sábado. Esta lacuna entre lei antiga e moralidade moderna é importante porque mostra que nossa bússola moral não vem da Bíblia. Se viesse, ainda estaríamos executando crianças rebeldes e banindo frutos do mar. Em vez disso, a moralidade evolui com compreensão humana, cultura e progresso. É por isso que não vemos mais essas leis risíveis como vinculantes. Uma das coisas mais estranhas sobre essas leis bíblicas não é apenas que existem, mas como as pessoas as tratam. Quando você fala com alguém que leva a Bíblia a sério, muitas vezes dirão: bem, aquelas eram para um tempo diferente, ou aquela parte não se aplica mais. Mas isso levanta uma questão séria. Se uma lei realmente veio de um Deus onisciente e eterno, por que ela expiraria? Por que o divino precisaria atualizar suas regras como um patch de software? Isso por si só sugere que essas leis nunca foram divinas para começar. Eram códigos culturais escritos por seres humanos presos em seu próprio tempo e lugar. A explicação psicológica que Spinoza antecipou. Psicologicamente, a maneira como as pessoas lidam com essas leis faz sentido. Dissonância cognitiva é o termo para isso. Quando alguém encontra informação que não se encaixa em seu sistema de crenças, isso cria desconforto. Então o cérebro tenta suavizar. É por isso que crentes ignoram algumas leis completamente, minimizam outras e se apegam às poucas que ainda se encaixam com valores modernos. É um jogo de memória seletiva que permite preservar a fé sem confrontar o absurdo de frente. Sociologicamente, essas leis serviram uma função importante em seu tempo. Sociedades antigas não tinham forças policiais, sistemas de saúde pública ou conhecimento científico. Então, leis sobre comida, tecidos, rituais e punições eram uma forma de criar ordem. Eram menos sobre moralidade e mais sobre sobrevivência e identidade de grupo. Você seguia as regras não porque faziam sentido universalmente, mas porque mantinham a tribo unida. Se você as quebrasse, ameaçava essa unidade. E então as punições eram severas para assustar outros à conformidade. Mas aqui está o problema. Uma vez que você afirma que essas regras de sobrevivência são as palavras atemporais de um Deus perfeito, você se tranca em uma contradição. A sociedade moderna superou essas regras. No entanto, o texto permanece congelado no tempo. A única maneira de fazer funcionar é escolher seletivamente, abraçar o que soa útil, ignorar o resto e esperar que ninguém aponte a inconsistência. A visão espinosista sobre identidade e comunidade. Spinoza reconhecia que comunidades precisam de alguma coesão, mas argumentava que a verdadeira comunidade virtuosa se forma não através de obediência cega a regras arbitrárias, mas através de compreensão racional compartilhada e busca conjunta de florescimento. Regras que marcam fronteiras, você está dentro ou fora, servem apenas para dividir e controlar, não para elevar. Pegue as leis alimentares novamente. Hoje sabemos que carne de porco precisa ser cozida adequadamente para evitar parasitas como triquinose. Então, talvez a proibição original tivesse uma razão prática em um mundo sem refrigeração ou medicina. Mas agora que entendemos segurança alimentar, a proibição é inútil. No entanto, em vez de admitir que era apenas uma regra temporária feita por humanos, a tradição religiosa insiste que foi divinamente ordenada. Essa insistência revela o problema real. Lealdade ao texto supera lealdade à realidade. Outro exemplo é a obsessão com pureza ritual. Leis sobre tocar corpos mortos, menstruação ou doenças de pele não eram sobre moralidade,
mas sobre medo de contaminação. Em seu mundo, onde germes não eram compreendidos, esses rituais davam a ilusão de controle. Mas, quando crentes hoje ainda tratam essas passagens como significativas, é como se apegar a práticas médicas medievais na era da ciência moderna. Não eleva a fé, expõe seus limites. A aplicação seletiva dessas leis também mostra quanto a moralidade é moldada pela cultura, não pela escritura. No sul americano, antes da Guerra Civil, proprietários de escravos citavam leis bíblicas sobre escravidão para defender suas ações. No século XX, segregacionistas usaram leis bíblicas para justificar hierarquias raciais. Hoje, alguns usam leis bíblicas para argumentar contra relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, as mesmas pessoas não têm problema em comer camarão, usar tecidos misturados ou trabalhar aos sábados. O padrão é óbvio. As pessoas alcançam as leis que apoiam seus preconceitos existentes, enquanto descartam silenciosamente as que não apoiam. A crítica espinosista final e irrefutável. Há também um conforto psicológico em ter regras. Para muitos, as leis da Bíblia, mesmo as risíveis, fornecem estrutura. Criam a ilusão de que a vida é guiada por um plano superior. Mesmo que as regras não façam sentido, segui-las dá às pessoas um senso de pertencimento e propósito. É por isso que ainda hoje grupos como os Amish ou judeus ortodoxos se apegam a regras sobre tecidos, cortes de cabelo ou comida. Não é sobre lógica, é sobre identidade e controle. Mas para qualquer um dando um passo atrás e olhando criticamente, as rachaduras são óbvias. Se a moralidade realmente viesse dessas leis antigas, então a sociedade moderna deveria parecer muito mais com o antigo Israel. Em vez disso, o oposto aconteceu. O progresso humano nos moveu cada vez mais para longe dessas regras desatualizadas. Abolimos a escravidão, demos direitos às mulheres, estabelecemos liberdade de crença, desenvolvemos medicina e criamos sistemas de justiça que, embora imperfeitos, não envolvem apedrejar pessoas por coletar madeira. Isso não é por causa das leis da Bíblia, é porque a humanidade aprendeu a pensar além delas. E aqui está a ironia. O próprio fato de que rimos dessas leis hoje é um sinal de progresso. O que antes era tomado como sagrado é agora reconhecido como absurdo. A mudança não é algo a temer, é algo a celebrar. Mostra que a moralidade humana não é fixada em tábuas de pedra. Ela cresce, se adapta e melhora à medida que aprendemos mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. Pensem como essas leis pareceriam se tentássemos aplicá-las hoje. Imagine um sistema legal, onde comer um coquetel de camarão ou um sanduíche de bacon pudesse levá-lo ao tribunal, onde adolescentes rebeldes poderiam enfrentar execução, onde usar um moletom de algodão poliéster fosse uma ofensa punível. Parece ridículo, mas isso é o que uma aplicação literal da lei bíblica exigiria. E ainda assim, muitos crentes ainda chamam este livro de fundamento da moralidade. Isso destaca uma realidade importante. As leis da Bíblia não são morais em nenhum sentido universal. São regras tribais ligadas a um tempo, geografia e visão de mundo particulares. Dizem mais sobre os medos e prioridades de uma comunidade antiga do que sobre certo e errado em qualquer sentido eterno. Quando a sobrevivência dependia de conformidade rígida, punições extremas faziam sentido para aquelas comunidades. Mas uma vez que você coloca essas mesmas regras em um contexto moderno, elas colapsam sob seu próprio peso. E aqui está a parte marcante que Spinoza nos ensina. Mesmo comunidades religiosas hoje admitem isso silenciosamente. Ao ignorar a maioria dessas leis, elas não executam pessoas por trabalhar no sábado, não apedrejam crianças desobedientes, não proíbem futebol por violar a regra de não tocar pele de porco. E ainda assim apontarão para o mesmo livro quando se trata de questões como sexualidade ou papéis de gênero. A inconsistência não é sutil, é gritante. A verdade final e libertadora de Spinoza, a moralidade genuína, não vem de comandos externos, mas da compreensão racional de nossa natureza, como modos da substância infinita. Quando agimos a partir dessa compreensão, guiados pela razão, não pelo medo,
Buscando aumentar nosso conatus e o dos outros, alcançamos a verdadeira liberdade e felicidade. As leis bíblicas, com seu absurdo manifesto, servem como lembretes poderosos de que a autoridade moral não reside em textos antigos, mas em nossa capacidade racional de discernir o que promove o florescimento humano. Você não pode mais fugir desta conclusão. Quando vemos as leis bíblicas claramente, com todas as suas contradições, crueldades e absurdos, reconhecemos que são precisamente o que Spinoza nos ensinou a esperar: produtos necessários de causas naturais em contextos históricos específicos, não revelações de uma divindade externa. E essa revelação não nos deixa em desespero moral, mas nos liberta para construir ética verdadeiramente humana, fundamentada em razão, compaixão e compreensão de nossa natureza, compartilhada como expressões da substância única e infinita que é Deus, natureza.